Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da segunda semana de estudos sobre perícia económica financeira. O tema de hoje é perícias bancárias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Gabriela, eu sou economista, perita e conselheira suplente do Corecon Paraná. E serei a mediadora desta palestra muito relevante para quem é perito e para quem está começando na perícia. Então, a perícia de hoje é a perícia bancária, que começam com os contratos bancários, né? Então, os contratos bancários são a base das relações financeiras entre as instituições e os clientes, mas frequentemente, e que muitas vezes geram dúvidas, conflitos e até litígios. É aí que a perícia bancária entra para analisar os contratos, as cláusulas, as abusividades, os juros, as amortizações e outros aspectos que impactam diretamente os envolvidos. O objetivo de hoje, dessa palestra, é dar uma noção de como elaborar os laudos periciais em perícias bancárias, os quais têm uma especificidade e características inerentes a esse tipo de laudo, né? Para isso, nós temos hoje a nossa palestrante, é economista, contadora, perita, Vânia Marcon. Ela é uma expert nesse assunto e eu até penso que a maioria já a conhece. Mas antes de passar a palavra para a Vânia, eu só queria informar que a palestra terá duração de 2 horas, 1 hora e meia a Vânia ficará palestrando e 30 minutos de perguntas. Poderão ser feitas também encaminhadas perguntas aqui no chat que passaremos para a Vânia, né? Então, passo a palavra, Vânia. Gostaria que antes de você começar, que você fizesse a sua apresentação. Uma boa palestra para você. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada ao conselho por me convidar novamente para palestrar e participar aqui desse evento. Sempre venho com muita boa vontade, muito gás. E hoje não vai ser É, diferente, né? Então, me apresentando, eu sou economista, sou contadora, como a Gabriela falou. Fiz umas especializações, umas pós aqui, né? Tá na minha apresentação aí para vocês verem e atuo como perita judicial há 27 anos, né, no Judiciário Paranaense, em varas cíveis, né? Minha área é civil, civil bancária é o meu nascedouro, né? E de lá para cá acumulei, claro, a experiência natural, né, de quem já fez vários laudos nesse sentido. Mas o mais importante aqui, que a minha apresentação para eu contar para vocês, é o que a minha experiência me diz com relação à área, esse nicho de mercado que é a perícia bancária. Vejam, quando eu comecei lá em 1997, já existiam demandas judiciais, né, visando essas revisões de contratos bancários. E era muito comum revisionar contratos junto ao sistema financeiro de habitação, né, que são os contratos de moradia, mas nós já tínhamos também uma grande demanda com relação ao objeto bancário, que é a conta corrente, com limite de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos de diversas naturezas. E eu digo para vocês, pela experiência que tenho, que com esse tempo todo que passou, nada disso mudou. Continua a mesma coisa. O que alterou foi o volume de, de ações, né, que existem e algumas condições desses contratos, né? Que obviamente ao longo de todo esse tempo sofreram diversas alteraçõezinhas, fruto muito provavelmente dessa experiência que tanto o consumidor bancário, né, o cliente aí, quanto os bancos conseguiram extrair dos resultados dessas demandas e, obviamente, que esses contratos foram sendo alterados aí ao longo do tempo. Então, o que eu vou procurar passar para vocês é como elaborar um laudo minimamente, tá? Com os dados básicos elementares, mas sempre deixando aqui algumas colocações
Então, já anotem aí, já fiquem atentos para aquilo que eu for falar, porque realmente não é de hoje que a gente tem esse tipo de demanda aí e pode atuar na função de economista, perito, né? E mesmo na qualidade de assistente técnico também. Aqui eu continuo descrevendo aí minhas qualificações, mas não é o que nos importa agora, né? Então, o laudo pericial bancário, pessoal. Desde que o Código de Processo Civil entrou em vigor, e já faz tempo, né? Que a gente volta ali para trás, em 2016, um pouco antes da pandemia, houveram várias modificações na estrutura do laudo, dos laudos em geral, não só o bancário, mas é lógico que impacta no bancário também, com vistas ao quê? Com vistas a incluir alguns itens que o judiciário considerou super relevantes para este tema também. Então, alguns laudos vinham sendo produzidos sem essa estrutura, o que chamou a atenção, né, do judiciário para exigir fazer essa exigência que está contida dentro do Código de Processo Civil, que atualmente utilizamos, para que um laudo seja robusto o suficiente para permitir que o juiz tome sua decisão lá na frente, para que as partes entendam, para que os advogados entendam. Então, é disso que nós vamos tratar também, né? E alguns pontos técnicos, especificamente técnicos, econômico-financeiros, que a gente tem que não pode deixar de lado na hora de escrever o nosso parecer ou o nosso laudo, tá? Então a gente vai falar desses dois. Então, a relevância para as ações bancárias é justamente deixar as coisas bem claras, tá? Para o judiciário. E os temas que estão em voga hoje, como eu disse, são basicamente os mesmos de antes. O que muda são alguns detalhes técnicos dessas operações. Se antigamente a gente tinha financiamento habitacional com base nas regras do SFH, né, antigo, hoje a gente tem demandas com relação ao Minha Casa Minha Vida, ou a gente tem demandas com relação a contratos habitacionais que prevêem hipoteca de imóveis, né? Então, mudou um pouquinho as regras desses contratos, mas eles continuam sendo discutidos sob o viés econômico, que é o de equilíbrio entre as partes. Isso que nós, enquanto economistas, temos que ter em mente é o equilíbrio econômico-financeiro. Quando que um contrato desequilibra? Quando ele não é harmonioso, quando uma das partes está levando vantagem sobre a outra, né? Então é isso que o judiciário não pode permitir. E nós, enquanto economistas, temos o papel de elaborar um documento claro o suficiente, seja na qualidade de assistente, seja na qualidade de perito, para que isso fique claro e permita a decisão, né? Então, assim, avançando já aqui, o que que mudou, que valorizou, né, a prova técnica? Mudou a questão da elaboração do laudo de acordo com principalmente esse detalhamento contido no artigo 473 do Código de Processo Civil, né? E dentro desse artigo 473, ele descreve uma estrutura obrigatória mínima para um laudo pericial, tá? Então, assim, rapidamente, depois eu vou abrir um por um. Objeto, análise técnica, metodologia e respostas conclusivas. Então, aqui a gente vai abordar esses tópicos, tá? Dentro de uma estrutura voltada para uma perícia bancária. Essa estrutura serve para qualquer tipo de laudo, tá lá no CPC, desde um laudo médico a qualquer um. Mas a gente vai adaptar aqui para a nossa realidade desse momento, tá? Então, vamos lá. Só uma questão antes que é bem importante enfatizar é que nem sempre vai haver a necessidade da prova pericial, tá? Quando que o juiz pode dispensar essa prova pericial? Quando ele julgar que, para o entendimento dele, os documentos do processo estão ok, já bastam. Isso acontece na prova pericial bancária? Via de regra, não. O juiz
a maioria dos juízes, vamos dizer assim, não dispensa a prova pericial. Por quê? Porque ela vai trazer para ele informações que ele, como juiz e leigo, não detém. Por exemplo, a taxa de juros que consta lá do contrato, em termos percentuais, foi efetivamente aplicada na hora em que o banco cobrou o cliente? Ele adequou aquilo que ele disse que ele ia fazer? No caso, por exemplo, de uma conta corrente, o contrato estabelece lá 5% de juros ao mês. E quando você vai calcular, através do método hamburguês reverso ou qualquer outro critério que você utilize, qual foi a taxa efetivamente cobrada, você observa que pode ter sido maior dentro do período. Então, ali você vê que é difícil para o juiz, por exemplo, observar esse primeiro detalhe, né? Será que a taxa pactuada foi devidamente aplicada? Isso é um detalhe. Outro detalhe que para o leigo, tanto advogado quanto juiz, né? É a capitalização de juros, né? A cobrança de juros sobre juros ali naquela conta corrente. Ela existiu ou foram cobrados juros lineares? Ele não consegue conceber ou entender isso. Então, precisa que um técnico, no caso o economista, está suficientemente preparado para dizer, responder sobre esse aspecto, né, da capitalização. E não só a questão hoje em dia, porque antigamente, lá quando eu comecei a fazer perícia, a gente só falava se era capitalizado ou não aquele sistema ou aquela forma de cálculo, né, para poder recalcular esse contrato e gerar um equilíbrio. Atualmente, qual que é a questão? Não só se foi aplicada a capitalização de juros, se ela foi empregada, mas se ela estava contratada. Se existia uma cláusula lá dentro daquele contrato, por exemplo, de conta corrente, que dizia que os juros seriam aplicados de forma composta, ou que o cálculo seria por dias úteis ou corridos, né? Então, essas conferências, essas constatações é que o economista vai verificar até para responder ao judiciário ou responder na qualidade de assistente técnico aquele advogado que o contratou, né? Sobre os aspectos daquele documento. Então, dentro desse prisma, fica difícil dispensar uma prova pericial, dispensar um parecer técnico. Porque dificilmente, se o advogado for entrar com uma ação, ele vai conseguir, só por ele e pelos argumentos legais de jurisprudência, sustentar os argumentos, sem que ele tenha um parecer técnico robusto, provando por cálculos, por uma análise econômica, que aquilo de fato aconteceu. O argumento jurídico ele tem, e aliás, nem a gente deve ficar se insurgindo dentro dele. Mas o argumento técnico é o que ele precisa de respaldo. Porque senão a peça inicial dele vai ser o quê? Vazia. Vazia de argumento técnico. E o juiz pode não acatar, tá? Então, assim, é difícil a dispensa da prova pericial, né, na área bancária. Já aconteceu? Já de dispensarem. Do juiz julgar a ação sem prova pericial. E normalmente, mais uma coisa, volta, o tribunal anula. E acaba tendo que ocorrer a prova pericial do mesmo jeito. Então, é difícil a dispensa. Não que não exista. Elementos fundamentais, então, voltando aqui. Objeto, análise técnica dos documentos, metodologia e conclusão. Isso é o básico do que está lá no Código de Processo Civil, tá? Porém, né, a gente sabe que não é só isso que é necessário. A gente consegue fazer um trabalho mais adequado, mais aprofundado disso, né? Mas eu vou esclarecer um a um para a gente aqui. Então, com relação, ó, o artigo 473 aqui, né? Para quem não acredita ainda, está aqui o artigo, né? Exposição do objeto da perícia. Então, não sou eu que estou falando, né? Não é uma norma do conselho que diz, ó, você tem que colocar o objeto da perícia que você está fazendo, seja na qualidade de assistente, seja na qualidade de perito judicial. É o artigo da lei. E o que que eu vou colocar no objeto, Vânia?
Nós já vamos ver. E cada caso você vai ter que colocar, né? Análise técnica ou científica realizada. O juiz quer saber qual foi sua análise. Mas por que cargas d'água tem que pôr análise? Porque perícia não é responder quesito. Perícia não é só responder quesito. E por que que não é só responder? Porque as partes perguntam aquilo que elas querem ouvir. E nem tudo elas querem ouvir. Quem deve não pergunta o quanto deve normalmente. Ele quer que isso passe o máximo desapercebido, de preferência, né? O banco não vai perguntar se teve cobrança de juros sobre juros e se ela estava explícita no contrato. Esse é o argumento da tese do autor, né? Então, tem certas coisas que não são perguntadas. Então, tudo que não for perguntado, principalmente, deve estar na análise técnica e científica. Mas não só isso, né? Aqui entra fortemente o viés econômico. O método que a gente utilizou, lembrando sempre que o método é de super importância, e nós já vamos ver por quê, e a resposta conclusiva a todos os quesitos que existirem, que tenham sido propostos, tá? Porque é isso que o juiz espera. Nada de me remeto à resposta anterior, é sim ou não, né? Não dá para responder só dessa forma. Então, exposição do objeto dentro de uma perícia bancária. Por exemplo, se o contrato que você vai examinar é uma conta corrente, o teu objeto é a conta corrente, tá? E você pode até estender a explicação do objeto. Você pode pôr conta corrente, número tal, da agência tal, movimentada no período XYZ, né? Esse é o teu objeto. O contrato que formalizou a abertura daquela conta corrente, as renovações da movimentação daquela conta corrente que geraram novos contratos. Normalmente e atualmente são cédulas de crédito bancário que formalizam a abertura e as renovações. E isso é de suma importância porque ali é que ficam novamente pactuados os juros, né, a serem cobrados e outros encargos também, como taxas, tarifas e IOF. Você também pode ter uma análise de objeto de perícia sendo um contrato de empréstimo. Daí você vai descrever rapidamente, né, do que se trata. Então, o objeto é aquela narrativa sobre aquele item, aquele documento, aquele instrumento que você vai analisar sobre o viés econômico-financeiro, tá? Já a análise técnica, antes, estou esquecendo. Você pode fazer deve fazer o objeto, porque ele faz parte do Código de Processo Civil, mas você pode incluir também o objetivo do teu trabalho, né? Eu até pouco tempo atrás não incluía objetivo, mas eu acho importante o objetivo agora, não só porque ele está fazendo parte da norma do meu outro conselho, que é o de contabilidade, e lá é uma exigência de norma, mas eu acho que o objetivo é uma coisa boa de se colocar, principalmente quando você é perito do juízo. Então, se o teu objeto é a conta corrente, como no nosso exemplo, qual é o seu objetivo com esse trabalho, com esse laudo? Meu objetivo é atender aos pontos controvertidos do juiz, ou responder aos questionamentos das partes com relação, né, ao objeto dessa perícia. Então, você vai descrever rapidamente também o teu objetivo. E vocês vão ver que ao longo da minha explanação, o laudo tomou contornos muito próximos de um artigo acadêmico, na verdade. E não deixa de ser. A robustez exigida agora na apresentação deste documento, que se chama laudo, é muito semelhante a um artigo, tá? Então, qualquer coisa que vocês façam para acrescentar e que o torne quase um artigo, tá válido, desde que ele contém esses itens essenciais, tá? Com relação à análise técnica, né, de uma operação de conta corrente ou de um empréstimo, o que nós colocaríamos ali na análise técnica? Opa, deixa eu voltar. Na análise técnica, nós colocaríamos assim: todos os dados de análise pura,
realizadas sobre aquele documento. No caso da conta corrente, vamos lá, anotem aí. O que que me interessa e interessa para o juiz? Desde do básico. Essa conta corrente foi movimentada desde quando? A movimentação dela foi como? Foi utilizado o limite de cheque especial? Ok. Foram cobrados juros? Qual é o montante de juros cobrado? Você pode fazer um levantamento e colocar dentro do texto da análise técnica esse montante cobrado durante o período, por exemplo, né? Até para chamar atenção aí para alguns detalhes. Quais foram as taxas de juros cobradas efetivamente? E como você alcançou essas taxas, esses percentuais? Você coloca ali na tua análise técnica. Outra questão a colocar na análise técnica: como encerrou essa conta corrente? Com saldo negativo, com saldo positivo? Houve lançamento de contratos de empréstimo dentro desta movimentação de conta? Esses lançamentos de empréstimo serviram para cobrir o saldo negativo dessa conta corrente? Qual foi a utilização? Outra questão: quais as tarifas cobradas? A que título? Quais as rúbricas? Qual o histórico? Qual o montante? Então, vocês percebam que a análise técnica é de suma importância. Vocês vão dar detalhes para o juiz. E por que seria relevante para ele saber quais são as taxas? Número um, se a parte autora argumentou que houve excesso de cobrança, a gente tem que, no mínimo, levantar quais foram, para que o juiz decida se houve excesso ou não. Segundo, essas taxas e tarifas, elas foram expressamente contratadas ou elas são aquelas com base na resolução do Banco Central que permite cobrança de taxa? Quais foram? Ou são aquelas que, mas está lá publicado na parede da agência? Ou quando você gera um extrato, você fica sabendo que vai ser cobrado? Então, são vários detalhes que a gente pode passar dentro da nossa análise técnica. E como eu tinha dito, faz parte do estudo, que vai levar, inclusive, vocês lá para frente a responder quesitos de maneira mais rápida e fácil, se você já tiver feito a análise. Você pode também, e quero salientar aqui, estruturar o teu parecer técnico quando você for assistente, tiver sido contratado pelo advogado para fazer um trabalho que daí se chama parecer e não laudo, mas guardadas as devidas proporções. Tem que ter a mesma estrutura, correto? Você pode fazer essa análise técnica também. Aliás, não só pode, como deve, porque dali o advogado extrai subsídios para colocar diretamente na petição dele, gerando argumentos. Aí a argumentação legal, repito, é dele. Ele que vai dizer por que que não concorda com aquilo, a jurisprudência, né? Enfim, decisões semelhantes, é dele. Não entrem nessa seara que não é nossa, tá? Principalmente com relação a taxas de juros também, informar se elas estão de acordo com as taxas divulgadas pelo Banco Central, ou se elas estão acima, em que patamar acima, né? Então, é sempre importante fazer essa análise toda dentro deste tópico, análise técnica. Seguindo, método aplicado. Por que que o método é importante? Porque você vai esclarecer qual método você viu ser utilizado naquele objeto de perícia e qual você utilizou para os seus cálculos de conferência ou de recálculo, observando que você não deve usar métodos que não estejam validados por uma bibliografia. Então, a gente não inventa métodos, a gente estuda métodos e os aplica, né? E a citação bibliográfica cabe sim nos dois documentos, tá? O estudo sobre isso. Então, se você está tratando de conta corrente, não vejo outra alternativa a não ser o método hamburguês, que está lá na matemática financeira e que você tem em todos os livros de matemática financeira. É quase que os primeiros capítulos que tratam do método hamburguês, então você pode usar. Já se for o saque ou price, ou seja, a gente está falando de empréstimos,
de financiamentos, você também tem farta bibliografia. E é só citar. Todos os livros de matemática usam. Se o sistema não está dentro de uma bibliografia, não use. Esse é o conselho. Porque você, na qualidade de perito, não deve utilizar um método que não esteja validado por toda a academia, que não seja correto, tá? Um que você tenha você mesmo criado. Você não deve fazer isso. Bom, aqui entrando nesses aspectos. Atualmente e antigamente, então eu tenho propriedade para falar do antigo e do novo, né? Pela minha experiência, a gente tinha uma discussão ferrenha aí sobre se tabela price capitalizava ou não juros, se saque seriam juros compostos ou não. Existia uma discussão. E essa questão de jogar a bibliografia e se fundamentar desde aqui do método em bibliografia é para evitar um pouco, mas não que vai eliminar, mas vai evitar um pouco essa discussão. Porque, na realidade, como eu disse lá no início da minha explanação, os bancos e os consumidores bancários se adaptaram à nova leva de instrumentos contratuais, de contratos que foram sendo redigidos, fruto da experiência ruim que eles tiveram em demandas judiciais, obviamente. Então, atualmente, as cédulas de crédito, por forças legais, e eu não vou entrar aqui toda a norma e a legislação que envolve, porque não é o caso, mas todos os contratos anteriormente não previam a capitalização de juros em cláusulas específicas, de forma a que você identifique e que o leigo identifique que aquilo foi contratado. Existia, no máximo, alguma informação fosse lá no quadro resumo dizendo aplicação do sistema Price. E a pessoa tinha obrigação de saber, além daquilo, como leigo, que todo mundo sabe. Ah, parcelas fixas, né? Então, era o máximo que existia. As coisas foram mudando, se alterando por força de lei, e os contratos têm não só no quadro resumo dito que é price, como tem dito a periodicidade da capitalização, se ela vai ser diária, se ela vai ser mensal, tá? E tem no corpo do texto das cláusulas do contrato uma cláusula especificamente tratando da forma como os encargos, juros, de mora, juros, remuneratórios vão lidar com isso, descrevendo que se, no caso price, vão ser cobrados juros compostos, né? Então fica claro, absolutamente claro, né? Puxa vida, e daí na qualidade de assistente, contratado pelo advogado, o que que a gente vai discutir? Vai discutir se aquilo que foi previsto é o que foi praticado. Vai discutir se na cláusula de encargos demora existe a previsão para cobrança de juros compostos, porque daí não é permitido, né? Então são outros detalhes e a gente vai se adaptando conforme as demandas vão se adaptando, né? Cláusulas prevendo taxas e tarifas. Existe lá uma cláusula expondo que vai ser cobrado, de acordo com a resolução do Banco Central. Via de regra, isso não está tão explícito, que gera discussão, né? Então, esse é um outro ponto que é sempre base para discussão no judiciário e que pode ser explorado, né? Porque às vezes também há um abuso, uma cobrança de muitas tarifas, algumas que se parecem repetidas, né? E quando você vai olhar o contrato, ele não previa de forma específica nada, né? Então é uma coisa a se apontar, a se identificar, né? E sempre baseados em bibliografia, no caso dos sistemas de amortização, né, que são os livros de matemática financeira, e também nas fontes, né? Por exemplo, o Banco Central, com as suas normas e suas resoluções, evitando sempre, como eu disse, artigos de lei, porque isso, na minha opinião, singela, cabe aos advogados, né? A gente tem outras coisas aqui para apontar no nosso trabalho.
seguindo também a resposta conclusiva dos quesitos. Claro, se a resposta não for conclusiva, o juiz e as partes não vão saber lidar com aquilo. Então não adianta ser perito preguiçoso. Eu chamo de perito preguiçoso aquele perito que responde só sim ou não e não coloca uma explicação, como se a pessoa fosse fazer o que com essa informação resumidíssima, né? E fora isso, aquele que diz: me reporta a minha planilha. Como se o juiz ou as partes fossem conseguir ir lá na planilha e identificar resultado. A gente sabe que até para a gente, na qualidade de assistente, fica difícil reconhecer o que o perito fez ali. Imagine alguém que é leigo, né? Então, procurar deixar as respostas bem claras, porque essa parte aqui da resposta conclusiva também está no Código de Processo Civil, tá? Não esquecendo também que para a gente efetuar qualquer trabalho, a gente precisa dispor de extratos, contratos, renovações de contratos, é, informações do Banco Central, sobre taxas de juros, das tarifas, dos encargos, verificar se aquele contrato gerou lá na frente uma confissão de dívida e como é que o banco calculou aquele saldo da confissão. São detalhes importantes, e isso a gente tem que ver desde o início da elaboração do laudo. Obviamente que se você não tem essas informações, você precisa requerer. Nossa, mas professora, como é que alguém entra com ação sem ter documento? Acontece. Às vezes o documento não foi fornecido ao consumidor e o advogado entrou com uma revisional sem fazer antes uma ação de exibição de documentos, por exemplo. Pode acontecer, né? Ou mesmo se trata de uma ação munitória e daí ela não está fundamentada com tantos documentos assim, né? Mas para nós, enquanto técnicos, enquanto analistas, a gente precisa de uma série de documentos que são indispensáveis. Eu considero indispensáveis os extratos. Então, trator de conta corrente é indispensável o extrato de conta corrente. Trator de conta corrente é indispensável o contrato que deu abertura e as renovações. Nem sempre as renovações vêm, porque o banco nem sempre mandou ou o correntista nem sempre assinou e devolveu. Daí ficou aquela renovação automática, porque atualmente também, a gente sabe, é tudo feito pela internet banking. Você aumenta limite, abaixa limite, contrata a tarifa, descontrata a tarifa, melhora o teu pacote de tarifas você mesmo, pelo aplicativo ou do celular ou do internet bank. Você tem liberdade para isso. Vai gerar um contrato para você assinar? Não, é uma coisa automática. Estamos em outro mundo. Assim como entramos também num mundo terrível e perigoso, que é a da contratação facial e que tem gerado um certo número de polêmicas, né? Porque qualquer pessoa pode tentar pegar a tua identidade facial para fazer contratos. Então aí a gente já entra numa outra seara. Então sabe-se lá o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas essa formalidade do contrato assinado para cada renovação, mesmo que automática, a gente acabou perdendo por uma série de usos e costumes atuais de automação, né? Mas assim, os princípios com relação a cálculo de juros, a cálculo da movimentação, isso a gente não perdeu, continua o mesmo esquema. Claro, temos algumas exceções no caso da conta corrente aqui para analisar, que são tipos de pacote bancário. Então, a gente não pode nivelar por baixo e achar que o cálculo da conta corrente é o mesmo para todo tipo de revisão bancária, para todo tipo de laudo que você for fazer. Dependendo do banco, ele pode ter oferecido ao cliente 10 dias sem cobrar juros, por exemplo. Aí o cálculo muda. Ele pode ter oferecido uma conta garantida. Conta garantida, como o nome já diz, tem garantia em outros tipos de bens e ela visa a cobrança de uma taxa menor.
uma taxa de juros menor. Então, esse cálculo ele é diferenciado do padrão da conta corrente, porque você tem que separar os juros cobrados pela movimentação da conta garantida, que são lançados na conta movimento normal. Então, sempre tem, como eu chamo ainda, uma conta gráfica, um extrato separado da cobrança desse limite de cheque especial, tá? Ele é chamado a conta gráfica da conta garantida. Então, lá nessa conta garantida, o que interessa é só o limite oferecido e quanto do limite o cliente usou. Sobre aquele limite é calculado os juros e jogado os juros para debitar na conta movimento. Ocorre que, via de regra, na conta movimento, a cobrança dos juros do cheque especial normal tradicional. E daí, quando os dois são lançados, não precisa ensinar economista o que que acontece. É um juro sobre um juro que já estava com um juro sobre juro. Se no caso a conta estava negativa, não tem como segregar, né? Claro que os argumentos do banco devem ser levados em consideração, né? O principal deles, e até está em força de lei, né? Que é o artigo 354 do Código de Processo Civil, do Código Civil, desculpe, que diz que a prioridade para pagamento é dos juros, em detrimento do capital. Então, o que que isso quer dizer? Que havendo dinheiro na conta, esse dinheiro que está lá vai pagar o juro que estava acumulado até ali, se todo ou em parte, não importa, mas ele vai pagar o juro devido. É uma questão legal, eu entendo e acabo tendo que calcular dessa maneira, lógico. Só que para mim, conceitualmente, não faz sentido, porque uma coisa é juro, e o conceito do juro é bem claro, né? É o uso do dinheiro, do recurso alheio que me foi emprestado, do débito puro e utilizando qualquer valor que entra. Quando a pessoa fez o depósito, quando o correntista fez o depósito, ele fez com que propósito econômico? Reduzir o saldo devedor dele. Mas o que acontece pela aplicação, e aqui é só uma crítica minha, do artigo 354, nessa forma de leitura dele? Ele capitaliza o banco. Quando eu falo de capitalizar o banco, eu estou dizendo um conceito econômico de capitalizar, monetizar, dar mais juros. É isso que é feito. Porque daí ele vai continuar sempre cobrando juros sobre juros, porque ele pega o recurso e paga o juro. Ele pega o recurso e paga o juro. Só que o dinheiro emprestado, que é o saldo devedor, continua lá. Então nunca cessa, porque o recurso não é usado para redução desse valor emprestado. A nossa base de cálculo está lá. Então, a ideia para gerar o equilíbrio é sempre segregar os valores, né? Uma coisa é o saldo devedor, uma coisa são os créditos que entraram, outra coisa é o juro que é devido e o abatimento dele. Eu costumo entender que o mais correto seja quando a conta corrente apresentar saldo positivo, paga-se juros. Por quê? Porque aí é capital do correntista. E aí prioriza-se o pagamento do juro, mesmo que ainda reste saldo devedor a ser pago. Mas há necessidade de ter dinheiro, capital próprio do correntista. E não limite e saldo negativo em conta, porque daí você vai estar continuamente capitalizando. Mas digo a vocês, eu não sou a dona da verdade, estou aqui só opinando e é muito polêmico. Bastante. Ainda hoje. Quem dirá lá atrás, tá? E claro, existem cláusulas contratuais nos contratos atualmente, e não é de hoje, prevendo que vai ser feito dessa maneira, tá? O recurso, o juro vai ser debitado de qualquer maneira, e a pessoa tinha ciência disso, porque estava, afinal de contas, contratando dessa maneira, né? Então, assim, nós temos aí muito chão para discussão, né? E muita coisa a argumentar. Só de conta corrente, a gente levaria, assim, horas de conversa, né? Eu não disponho desse tempo aqui. Então, eu vou seguir
para a gente falar um pouco dos empréstimos, que também é algo preocupante. Porque a pessoa contrata e ela tem que ter noção do que ela está contratando, né? Quando ela pede, escolhe, né? Se é o caso de escolher, porque alguns contratos são de adesão, né? O método price, por exemplo, ela tem que ter a mínima noção que não é só a prestação fixa que ele vai pagar, no caso de não haver correção monetária sobre esse valor, é lógico, né? Mas se a gente pensar que a tabela price ela é quase uma pegadinha, né? Em que sentido? Você vai primeiro dispor de uma parte maior de juros quando você efetua o pagamento, e depois, a partir da metade do contrato para frente, é que você vai amortizar mais, né? Então, a Price ele estabelece valores de juros dentro da prestação que é fixa, tem o valor de juro que é maior no início, e dele vai decrescendo naturalmente em função do saldo devedor, é lógico, e a amortização é pequenininha. E daí, quando você está lá chegando, do meio para o fim, é que você amortiza para valer teu empréstimo. Então não adianta gritar depois. Ai, eu pago, não reduz. É o sistema, né? Diferente do saque. O saque é um sistema que as amortizações são maiores no início e os juros menores, mas proporcionais ao saldo devedor. E é óbvio que ao final também há um pagamento, na verdade, bem menor de juros no saque, né? Porque como ele amortiza mais rápido e mais desde o início, a base de cálculo, que é o saldo devedor, é menor, portanto, o juro pago no montante é menor. Mas por que que as pessoas não escolhem o saque, né, inicialmente? Porque a parcela, comparada à prestação calculada pelo price e pelo saque, o saque é maior. E delas não querem comprometer renda pagando uma parcela já de início maior, se eles podem pagar uma parcela fixa, nunca vai mudar, que é o caso do Price. Eu não estou condenando o Price. O Price é um sistema excelente e maravilhoso. Ele serve para tudo. Só que a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e que nossa taxa de juros é alta. Se a gente não tivesse que discutir taxa de juros percentualmente falando, né? Agora pensem os contratos, o que não vai chover de revisional bancária com a Selic do jeito que aumentou. Muitos contratos, até do sistema financeiro da habitação, estão atrelados à Selic como fator de correção monetária, né? Então, aí fica a dica aí de bastante coisa para discutir. Seguindo, é lógico que dentro de uma estrutura de laudo pericial, os quesitos são importantes, né? Eles não são essenciais, mas eles são importantes. O essencial, na minha opinião, como eu disse, é a análise técnica e a metodologia, que é aquilo que nos dá liberdade de expor o conhecimento, mas os quesitos também são. Porque quando bem feitos e bem utilizados, né, pela parte que quer fazer e quer se aproveitar dessa prova que ele está produzindo, que é a prova pericial, eles induzem, né, o perito a responder de acordo com os argumentos dele, né? Então, isso a gente tem que ter na qualidade de perito bastante cuidado, né? E oferece ao juiz várias informações para o julgamento dele. Então, aqui também chama atenção para a importância do assistente técnico, quando contratado lá no início, antes da propositura da demanda pelo advogado, o advogado fica bem assessorado, porque não é só o cálculo que você pode fazer, o parecer técnico para fundamentar a petição inicial do advogado. Você pode lá na frente auxiliá-lo na função de assistente técnico para acompanhar uma perícia e formular quesitos pertinentes. Porque o que a gente se depara com quesitos que não têm o menor sentido e que foram mal elaborados, porque o advogado economizou e não contratou um assistente, não está no gibi, né? Então, a importância de valorizar uma prova pericial, né? De valorizar as pessoas que estão trabalhando para te assessorar, né? E aí que vem a fundamental importância do assistente. E quanto mais uma novidade para vocês. Fui até surpreendida há poucos meses atrás com uma questão lá da OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo eu não sabia, mas isso existe desde 2022. Vejam como eu estava atrasada.
É, ela propôs uma comissão de perícias dentro da Ordem dos Advogados de São Paulo, tá? E essa comissão estudou e colocou uma norma, né, a ser cumprida pelos peritos lá de São Paulo, na qual o assistente técnico pode, não é obrigatório, mas ele pode, oferecer ao perito judicial, antes do início do laudo, ou no ato de instalar a perícia, né, que é um ato praticado pelo perito, uma formalidade legal, ele pode fornecer seu memorial ou parecer técnico. O que seria esse memorial? Seria o parecer com todos os dados prontos, analisados, toda a análise técnica, as respostas, inclusive, dos quesitos que ele mesmo vai propor, tudo mastigadinho. E eu tenho recebido solicitações nesse sentido. O perito instala a perícia, eu acompanho, né, a diligência inaugural, a data de início, e dele pede, ó, pode me mandar seu parecer respondendo aqui todos os quesitos de ambas as partes, as planilhas de cálculo em Excel editável. É isso. Tipo assim. O que que ele vai fazer com isso? Se eu me esforço e faço o meu trabalho, eu quero mais é que ele use, né? Que ele valide as minhas informações enquanto assistente. Mas vocês sabem que o perito não está obrigado a aceitar nada. Então ele vai analisar, vai ter o critério de crítica dele, pode ser que não aproveite nada, pode ser que aproveite alguma coisa, porque concorda, pode facilitar a vida dele. Pensem no caso de uma conta corrente de milhares de dados a serem digitados, você ganhar assim, como perito do juiz, está aqui, já está tudo digitado. Se você quiser validar, né? O que que eu sugiro se a moda pegar para cá também, né? Primeiro, nunca esqueçam que o perito tem que ter isenção. E isso é uma questão ética que a gente nunca deve perder. Então, aquele foro íntimo, aquela isenção, aquilo não pode ser deixado de lado. Então, por mais que de repente vocês aproveitem a digitação de uma conta corrente, aproveitem argumentos porque vocês concordam com ele, né? Tenham o senso crítico na hora de utilizar, porque eu tô achando que essa moda vai pegar. Então, só deixei aqui essa consideração aí pelo que eu tenho visto, tá? E sim, responder a todos os questionamentos de forma completa. Quesitos também elaborados pelo juiz, né? Que eu trouxe alguns exemplos, olhem. Durante a utilização do crédito, a taxa de juros respeitou a taxa prevista em contrato? Isso é muito importante para o juiz, porque ele pode afastar essa taxa de juros por não ter sido prevista contratualmente, tá? Durante a utilização do crédito, a taxa de juros respeitou a taxa média de juros divulgada pelo Bacen? Temos uma tendência, né, de não só limitar a taxa média de mercado, mas também alguns juízes estabelecem o quanto acima elas podem estar. Até 3 vezes, até 2 vezes, e ainda há discussão sobre isso, né? Mas existe sim um limitador médio. E se você não apresenta isso, é complicado para o juiz julgar. Quais foram as taxas e tarifas bancárias, né? E quais os valores? Essas tarifas estavam previstas, autorizadas nos contratos? Fazer uma planilha demonstrativa. Isso pode ser um quesito do juiz. E por que que o juiz quer saber das tarifas? Para ver se houve abuso na cobrança dessas tarifas e se elas estavam de fato previstas. Então você tem que demonstrar, né, essa situação. Elaborar uma planilha que demonstre o saldo devedor ao credor com a aplicação da taxa média. Aqui, quando o juiz pergunta isso, você já entende que ele já está quase julgando a ação. Ele está querendo só que você calcule dessa forma para ele ver o resultado. Numa dessas, se você for bem perspicaz, você responde, apresenta a planilha, o juiz já vai homologar o valor, né? Então é de suma importância. Quando o juiz formula quesitos, né, serem respondidos, na verdade, ele já está delimitando o nosso trabalho pericial, né? E pedindo as informações que já vai pelo meio que
meio que pelo jeitão dele julgar esse tipo de causa, né? Ele já facilita a vida dele. Então é muito interessante. E aqui quero fazer uma coisinha, um detalhe antes que eu esqueça. Inclusive, lá na norma de perícia contábil também, que aquilo que for bom lá eu trago para cá, para a gente aproveitar enquanto economistas, é indicado também fazermos uma síntese do processo. Para que a síntese? Para que o resumo do processo e colocar no nosso parecer ou no nosso laudo? Porque daí, até para facilitar o juiz do que aconteceu durante aquele processo, um resumo, é bom. E para as partes, né? Tipo, era isso mesmo, é isso que está sendo argumentado. Então, fica a dica. Não é possível prejudicar as respostas. Sim, aquela velha história, quesito prejudicado não existe mais, você tem que responder, tá? Todas as respostas têm que ser conclusivas. E não se trata de emitir opinião pessoal, mas, ao contrário, respaldar-se em bibliografia. Então, toda vez que eu admito, por exemplo, que o sistema de amortização empregou juros compostos, eu não só tenho que demonstrar matematicamente, né? Estou falando matemática financeira, demonstrar ali como de fato aquilo correu, printando ali partes do próprio extrato para que o juiz entenda de forma bem clara, eu tenho também que me respaldar em bibliografia. Então, eu vou colocar a bibliografia da matemática financeira, que diga sobre o sistema, sobre o método. Quando eu examino um contrato bancário de empréstimo, eu vou colocar que foi tabela price, e se eu entender que aquele sistema é característico de juros compostos, eu vou demonstrar matematicamente, calculando a prestação, demonstrando na planilha, através do valor presente, por exemplo, mas eu vou me respaldar em bibliografia e vou fazer as citações bibliográficas. Até pouco tempo atrás, a gente tinha pouca bibliografia explícita nesse sentido, porque, de fato, alguns achavam que não era necessário explicitar. Mas atualmente a gente já tem mais bibliografia nesse sentido. A mesma coisa ocorre quando vocês forem recalcular com juros simples e tenham que justificar o método aplicado. Aí também vocês vão ter que se respaldar em bibliografia, e realmente é pouca a bibliografia que explana sobre o uso a longo prazo, em longo prazo, de juros simples, né? Porque a gente sabe que aí tem uma grande possibilidade de haver uma não característica adequada do emprego da matemática financeira nos sistemas de longo prazo a juros simples. Ainda existem alguns sistemas e existem publicações, livros. Então, se respaldem neles quando não tiver outra alternativa a não ser recalcular a juros simples, né? Então, não se limita a responder quesitos, a gente já viu, né? Sistema de juros simples, que eu estou falando, que é raro, não é raro, mas a gente tem que substituir, né? Porque o juiz solicita que a gente já calcule para demonstrar qual seria a diferença, ou porque a parte explicitamente no quesito pede, né? Então, procurar verificar o respaldo referencial bibliográfico para isso, né? E destacar sempre com base no que você utilizou, tanto lá naquele item do laudo chamado método, quanto dentro das respostas dos quesitos, procurar esclarecer. Conclusões do laudo, logicamente, a gente tem que fazer as conclusões, e é importante que você faça aí um resumo técnico, aborde os aspectos jurídicos, o impacto disso ali, né? De acordo com o que foi perguntado. Se você achar mais fácil, você pode pedir para a inteligência artificial ali resumir o teu trabalho, isso tem ajudado bastante, né? Quando ela responde direito. Às vezes ela é ruinzinha, não responde adequadamente, mas para alguma coisa já serve a inteligência artificial. Esses resumos, assim, são bons. E nunca deixar de fazer conclusão, principalmente no laudo, porque laudo inconclusivo, como o nome já diz, não trouxe o subsídio que o juiz precisava. E o parecer técnico também pode fundamentar. Mesmo que seja o caso de colocar resultados, né, na conclusão.
fazer um quadro, resumo desses resultados, dos cálculos que você fez. Aí, naturalmente, também vem a pergunta: eu posso elaborar diversos cálculos e obter diversos resultados? Eu devo concluir por um deles só? Não necessariamente, porque você não está ali para julgar, né? Ah, só pode ser feito dessa maneira. Você, quando provocado através dos quesitos a calcular de uma maneira X ou Y, você, com o conhecimento que tem, acadêmico, consegue, calcula, explica, demonstra se você concorda ou não e salienta o resultado lá no final, na conclusão e na resposta, né? As partes vão ter que ver os teus argumentos, as tuas explicações e definir se aquele critério é o mais correto na opinião jurídica daí, né? Porque a técnica está ali, está demonstrado e eles vão ter esses subsídios. É possível, sim, chegar a diversos resultados, né? Claro que tem determinadas perícias, e aqui a gente não está comparando, que não tem como dar diversos resultados. Por exemplo, uma avaliação de engenharia de um imóvel. O imóvel tem aquele valor porque é aquele valor, né? Se ele emprega um único critério, agora, se ele empregar outro critério, ele também vai ter outro resultado, né? É que, via de regra, se aplica apenas um critério de avaliação, que normalmente é o mais correto para aquele tipo de imóvel. Então, aqui há exceções, né? Mas no nosso caso aqui, da nossa ciência, é possível a gente apresentar diversos resultados dependendo da forma como a gente calculou e deixar livre esses resultados para o juiz julgar. O que eu não acho correto é quando o perito se nega a fazer isso, se nega a fazer os recálculos e aquilo foi expressamente solicitado pela parte, digamos, em quesitos formulados, e ainda por cima é, cobrou para isso, né? Porque ele fez uma proposta de honorários para ele cobrar. Então, fica complicado esse tipo de coisa. Quesitos de esclarecimento, né? É lógico que faz parte, né, do show aí, do show da perícia, você acabar tendo que esclarecer, né? Obviamente que quesitos são formulados em vários sentidos, né? É, deveria ser só porque a parte não entendeu aquilo que você escreveu no laudo. Esse deveria ser o sentido original de se formular quesitos de esclarecimento. Mas nem sempre é isso. Às vezes é para distorcer aquilo que você disse, às vezes é porque você não fez alguma coisa que deveria ter feito, às vezes é porque você errou e automaticamente eu já digo para você, corrija imediatamente se você tiver errado e admita o erro. E também pode ser para forçar você a chegar lá num ponto em que o advogado queira, né? E também tem a questão do ganhar tempo. Principalmente se a parte ali que está quesitando esclarecimentos é quem tem que pagar. Quanto mais demorar, melhor. Então, para ele pode ser que não seja conveniente isso agora. Mas o fato é que a gente acaba tendo que esclarecer e às vezes inúmeras vezes. Eu mesma me deparo com muitas levas de esclarecimento, justamente porque eu mantenho certos entendimentos que eu tenho, procuro esclarecer bastante, daí a parte não tem mais argumento. Quando acaba o argumento, ela começa a tentar buscar de outras formas, né? E tem a parte saudável do esclarecimento, que é o debate mesmo, a discordância mesmo. E aí, eu devo dizer que além da previsão legal que está aí no artigo 477, que nos diz que, enquanto peritos, a gente tem o dever de esclarecer, tem a tarefa do assistente do outro lado, né? Que, claro, ele está defendendo um ponto de vista aí de quem o contratou e ele concorda com aquilo, mas ele tem que executar um trabalho de excelência, né? Que seja condizente com aquilo que ele está querendo demonstrar. Então, assim, dentre as atribuições do assistente, não são só elaborar memoriais que viriam antes até da elaboração do laudo, tanto numa tentativa de não haver necessidade de perícia, o que pode acontecer de fato, porque se o juiz estiver contente com o parecer, ele pode dispensar a prova pericial e ficar só com os argumentos que ele viu no parecer.
E esse é o melhor dos mundos para quem faz o parecer técnico, né? É a validação completa do trabalho dele. Mas não só memoriais, acompanhamento de perícia na hora de entregar esses memoriais atualizados e disponibilizá-los ao perito judicial, mas também depois de entregue a perícia, ele fazer as considerações de discordância ou concordância. E quando eu falo discordância e concordância, eu não estou falando apenas é, genericamente. Eu estou falando usando esses termos, divergência e concordância. Eu considero isso de suma importância, porque no artigo do CPC está dito que a obrigação do perito é responder aos quesitos de esclarecimento formulados pelas partes e pelo juiz. E atender ao ponto de divergência do assistente. Está escrito lá, deem uma olhada. Então, o que que acontece? Se você faz um parecer crítico do laudo, né? Eu não gosto dessa palavra crítica, mas vamos lá. Crítico do laudo. E você não separa os pontos em que você está concordando dos pontos que você está discordando, você não elaborou bem, desculpe, você não elaborou bem o seu trabalho. Porque o perito vai ter a obrigação e o dever de não só responder aos quesitos de esclarecimento, mas também ir lá no parecer técnico que o assistente fez depois de você ter entregue o laudo e ver quais são os pontos de divergência. E dizer, ok, senhor assistente, o senhor está divergindo aqui, mas eu mantenho a minha posição. Por isso e por aquilo. Ou, ok, senhor assistente, agora o senhor divergindo de mim e trazendo essa metodologia ou essas informações, eu acabo por concordar. Você pode fazer isso também, né? Ou eu concordo em partes e discordo em parte. Então, aqui que a gente faz, como já diria Zapaog, né, nosso mestre aí, o espancamento. O espancamento não literal, né, gente? Ali dentro do processo, a gente vai divergindo, vai concordando, vai aceitando ou não, e vai esclarecendo esses pontos, tá? Então, assim, o parecer técnico divergente, ele tem que respeitar a liberdade de opinião do perito, mas ele tem que ser ético, né? Essa coisa de criticar por criticar ou ir aos limites daquilo que o cliente quer, eu não vejo vantagem alguma, né? Porque hoje você é assistente, amanhã você pode ser perito e encontrar de novo aquela pessoa numa, né, que era perito numa outra estação. Então você só vai criar inimizades, né, nesse campo. E outra, se você não acompanha o trabalho do perito, como é que você vai criticar ou concordar com alguma coisa, né? Então, você tem o dever de auxiliar. Então, assistente técnico faz muito tempo deixou de ser crítico de laudo apenas, tá? Quem exerce ainda essa atividade dessa maneira está bem atrasado. Gente, até consegui meu recorde, Gabriela. Consegui meu recorde aqui. Tá sem áudio. Desculpa. É, realmente, você conseguiu em uma hora E apresentar 13 toda a tua minutos. palestra. Exatamente. Então, vamos lá. Então, abrimos agora para perguntas. Quem quer fazer, levanta a mão ou pode falar diretamente, sem problema. Uhum. Ó, enquanto ninguém se manifesta, Uhum. Vânia, tem uma pergunta aqui. O que é o critério hamburguês reverso? Você poderia Ah, falar em sim, português? claro. Então, o método hamburguês reverso, ele é aplicado da seguinte maneira. Ele é o próprio método hamburguês. No que consiste o método hamburguês? Você tem que aplicá-lo na movimentação da conta corrente, fazendo o lançamento de todos, em ordem cronológica de data, de todos os débitos e todos os créditos, apurando naturalmente o saldo. Quando você faz isso em uma evolução, né, mercantil ali, você vai observar que tem a rúbrica de lançamento de juros, né, assim como tem de outros encargos. O método hamburguês, ele calcula
o uso do limite, né, de crédito por dias de utilização, de uma forma que ele trabalha com diversos saldos por diversos prazos. É isso que a definição do método hamburguesa ali nos livros de matemática financeira nos traz, né? É o cálculo de diversos juros por diversos prazos, com diversos saldos, diversos capitais, né? E não um valor de empréstimo com uma taxa de juros por prazo fixo. Ele vai variar. Por isso que a gente usa o método hamburguês. E o reverso significa que, ao invés de você movimentar a conta, é, e daí calcular os juros que são lançados, você quer descobrir qual foi o percentual. Você não conhece o percentual que é incógnita da matemática financeira. Para você descobrir o percentual, você tem que fazer ele reversamente. Você vai partir do juro cobrado naquele mês e dividir pela média dos saldos devedores do mês anterior. Saldo médio, né? Aquele que é calculado pela soma dos saldos divididos pelos dias de utilização, né? Então, você tem aí critérios de 360, 365 dias, que é o comercial ou o corrido, né? E você vai ter esta média para você fazer ele reversamente, a partir do juro cobrado, você dividir pelo saldo médio. E aí você vai obter o quê? O percentual, que é o percentual de juros efetivamente aplicado. E aí você pode se valer dessa informação de percentual para você comparar com o que foi contratado, é o que está lá no contrato? É os 5% que estão na cláusula? Ou foi mais? Ah, não, foi 6, foi 6,99, ou foi 4,99, ó, quase 5, né? E pode ser também utilizado esse percentual efetivo de cobrança para comparar com a média do Banco Central, divulgada para aquele mês e ano ali nos arquivos do Bacen, né? Então você consegue fazer isso. Isso que é o reverso. É a conta mais simples que tem. Bem fácil mesmo. Obrigada. Obrigada, Vânia. Imagina. Vânia, tem uma outra pergunta aqui, ó. Poderia Uhum. indicar livros, autores que trabalham o assunto prático em perícias bancárias? Sim, sim. Então, Vamos por lá, favor. né? Fazer cortesia com o chapéu Isso, alheio, como dizia minha mãe. apresente o seu livro. É, o meu É, também está aqui, mas ele trata de perícia, né? Então, deixa eu sim, ver mas se eu de pego qualquer ele aqui, forma, né? Tem o meu, eu- né? O perícia muito contábil, contábil. infelizmente, só o nome contábil, mas vocês relevem aí, que é da Aham, Saraiva, né? Mas sim, eu tenho alguns prediletos meus que eu vou indicar aqui. Não ganho nada com isso. Vou pegar agora aqui na minha estante, como vocês veem, né? Mas como são pessoas da nossa área, são estudiosos, eu acho que tem o merecimento e o apoio que a gente tem que dar, né? Porque afinal de contas a gente se baseia neles, né? é verdade. Então, um segundinho que eu vou pegar os livros aqui, porque eu não me lembro mais de cabeça de todos. Ai, ai. Então vamos lá. Aqui, ó. Ah, já, porque eles estão sempre na mão, pessoal. Professora das antigas é isso, tá? É raiz. Os livros estão na estante, não é brincadeira, não. Embora eu tenha ganho um número pequeno de livros ultimamente, e eu não gosto muito de baixar o livro, eu gosto de ter o livro, né? Eu sou das antigas. Bom, tem o nosso colega que, inclusive, já palestrou aqui sobre PIS/PASEP, o Edilson Aguiais, né? Ele Sim, lançou, são vários, tá? Os outros deles eu tenho em e-book, tá? Mas esse aqui tá fácil de mostrar. É o Perícia Bancária Casos Práticos. Tem diversas colegas aqui, a Adriana Cote, o Alceu Pacheco, tá? A Ana Cláudia Prieto, que são todos autores aqui, né? Coautores, e que trata assuntos específicos do que eu falei aqui. Perícia em cheque especial, financiamento de veículo, e assim, gente, mastigadinho, até com o modelo do laudo. Então, vale a pena esse aqui. Só que é deles lá, é editora
da IBK, Clube dos Autores da IBCABA. IBKA, tá? Uhum. Aí tem o professor Alceu, esse livro, Juro que é Simples, né? Muito legal. Inclusive, recentemente, ele disse que esse é o primeiro filhote, que ele lançou agora uma atualização e me fez a deferência que eu retribuo, então, me mandando um pouquinho do que vai constar do próximo livro dele, onde ele desenvolve aqui não só a explicação sobre juros simples, juros compostos, aplicados às nossas demandas judiciais aí, ao nosso dia a dia, totalmente aplicáveis, mas também ele faz o desenvolvimento de sistema de juros simples. E é muito interessante, muito viável, tá? Até como metodologia para vocês se reforçarem e utilizarem. Tá super bem explicado. Dificuldade não temos, né? Porque a gente teve todo um arcabouço aí de matemática financeira no na nossa formação, né? Então, ó, esse livro aqui é também do Clube de Autores, tá? O Uhum. professor, o seu, dá bastante aula lá também no IBCAP, né? Vamos lá. Manual da Perícia Financeira, do professor Anderson Fumaus. Eu não sei falar o sobrenome dele, gente, tá? A editora é Freitas Bastos, tá? Excelente, excelente. Não é à toa lá que meus livrinhos ficam todos cheios de marcação. É excelente também. E tem também o viés do direito, né? Então, eu tenho uma coletânea aqui que eu ganhei da OAB, mas eu não vou subir lá para tirar isso, né? Não, não vou. Nem sei onde que tá agora. Ah, tá aqui. Não, ele tá fácil, eu vou mostrar para vocês. Peraí. Aqui. Novos estudos, né, sobre direito bancário, tá? A professora Andressa Jalete, tá? E o professor Gilberto Andreasa. Eles são os organizadores dessa coletânea de livros, ó. São vários. Esse aqui é um presente que eu recebi da Sônia Time, minha amiga, enquanto nós estivemos no último congresso ano passado de Direito Bancário lá na OAB. É da editora Ítala, né? Então aqui, gente, tem tudo. Tem tudo. Só que, claro, é um viés jurídico. Ah, mas você falou para não falar no laudo e nem no parecer sobre aspectos jurídicos. Eu falei para não falar, não disse para não ler. Tá aqui. Leiam, leiam, tá? Então, acho que só com isso aqui você já tem um bom material para começar, né? E reparem mais uma coisa, fica a dica: a gente não para nunca de estudar. Não tem como parar, gente, tá? E a gente sempre se depara com novidades, né? Não só nos processos, é em tudo. A gente tem que estar ligado o tempo todo. É muita coisa, né? E correr atrás das informações, correr atrás. Eu mesmo faço vários cursos. Compro sempre que posso os livros. A gente não pode parar no tempo, não. Obrigada. Mais uma coisa aqui, Vânia. O professor Paulo Godoy ontem apresentou um método de coeficiente de financiamentos para séries não periódicas. Sim. O método hamburguês reverso é a mesma lógica? Não, nada a ver, tá? O hamburguês reverso, ele serve para conta corrente, tá? É lá que você vai aplicar. O coeficiente de séries não periódicas, muita gente fazia confusão com a tabela Price, porque ele gera prestações fixas também, tá? Ele vai ter como Uhum. resultado uma prestação fixa. A diferença é a forma como se calcula para chegar nessa prestação fixa. E coeficientes são o quê? São os coeficientes onde você encontra o percentual de juro pelo prazo. Aí é a única semelhança com o burguês, tá? Mas ele calcula sempre para aquele prazo de 30 dias. Um coeficiente, outro coeficiente, e ali ele vem numa série
não periódica, ou seja, a tabela Price no nascedouro dela, ela é uma série periódica. Ela não é não periódica, mas ela pode ser calculada pela não periódica quando você utiliza os coeficientes, né? Banco Bradesco usa muito isso, né? Em empréstimos e financiamentos. Aí é necessário que haja uma conta gráfica da operação aberta para que se demonstre quais foram esses coeficientes. E o que importa é que esses coeficientes tenham a mesma taxa contratada. Se foi contratado 2, 3, 4% ao mês, a aplicação do coeficiente pelo prazo, ela tem que ter como resultado aquela aplicação daquela taxa contratada e não algo diverso. É isso que significa o coeficiente de séries não periódicas, o que tem sido bastante praticado por algumas instituições financeiras. Ok, obrigada, Vânia. Estão pedindo aqui se não poderia fazer uma lista bibliográfica para disponibilizar aos Sim, participantes. passamos. Eu A tiro gente passa. foto, mando no grupo, vocês. Isso, daí, ok. Aham. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre direito. Ok. Diz assim: novos estudos sobre direito bancário, acredito que seja um conjunto de livros. É isso, né, Vânia? Isso, isso. Tá. Então, E estão acho que disponíveis nessa editora lá na OAB, sim, 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 porque sim. cada congresso gerou um livro, uma versão de Aham, livro, né? E certo. daí teve esse compêndio aí. Bem interessante. E daí trata desses assuntos que eu falei, o artigo 354 e sua aplicação nas contas correntes, né? A Uhum, questão das uhum. taxas e tarifas. Outra coisa que também tem sido debatida, bastante debatida, é algumas decisões recentes dos juízes sobre conta corrente em que eles determinam o recálculo da conta a partir da média das três maiores instituições financeiras. Aí eu pergunto aos colegas economistas, qual o critério para eleger as três Os maiores três. instituições? Eu não sei, vocês sabem quais são as três maiores? E por qual critério elas foram consideradas maiores? Em volume Uhum, de ativos? é, Em quantidade de correntistas e clientes? Qual é o critério? é verdade, tem tudo isso daí. E daí jogam no colo do perito a decisão de buscar essa informação que não existe lá no Banco Central, por exemplo, né? De quais seriam essas três maiores instituições financeiras para que a gente pegue a média entre elas. E por que isso tudo? Porque anteriormente a média do Banco Central era feita com base nas informações de todas as instituições. A média vai aumentar naturalmente se você pegar Aham, só das três maiores, na minha claro. opinião, Sim, né? As que mais movimentam. Mas uhum, também pode ser que a perspectiva seja: ah, não, pega as três maiores porque elas são maiores, porque justamente o movimento delas é maior, porque a taxa delas é menor. Claro que se você for comparar a instituição financeira de forma não criteriosa, você pode envolver aí a Caixa Econômica, o Bradesco e o Banco do Brasil. no Brasil. Aí você pode ser que tenha um critério de taxa menor, porque você envolveu dentro da tua amostra a Caixa Econômica, daí você abaixa. Embora isso agora também não seja muito, meio, meio, né? Tá meio ruinzinha também. Mas enfim, é dependendo do que você coloca na tua amostra, você reduz a taxa. Só que eu acho errado isso jogar no colo do perito. É o perito que vai ter que definir quais são as maiores. Então, eu tenho instruído colegas que me pedem mentoria e tenho instruído e tenho feito da seguinte maneira: eu jogo para lá e volta. Tá, eu vou buscar, eu vou calcular pelas três maiores, mas quais são elas? Foi definido por qual critério? Porque eu olhei aqui no Banco Central,
Não tem uma divulgação Uhum. específica. Olha aqui, a taxa média de juros de todas as operações bancárias, com base apenas nas três maiores instituições. Não sei nem quais são. Claro. Então, vocês vejam como é dinâmico a perícia bancária, que vão se criando discussões dentro da discussão já existente. E aí você vai tendo que passar por certas situações que, claro, acrescentam na nossa vida profissional, mas também complicam, né, o nosso dia a dia. Você se depara com situações que você nem sabe como resolver. Acaba que eu aconselho, devolva, né, o problema, Uhum. porque como é que eu vou definir esse critério? É verdade. Obrigada, Vânia, mais uma vez. Imagina. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta para a Vânia, já que no chat já foram respondidas todas as perguntas. E isso, temos tempo aí ainda. Exatamente. Eu fui rápida hoje, né? Foi, hoje você foi rápida. Ó, o Silvio. O Silvio, diga, Silvio, por favor, É. pode, pode falar. Não, obrigado. Parabéns, Vânia, pela palestra. Muito bem clara, muito boa. Obrigada, Silvio. Pena que é pouco tempo. É, Não, mas não é nem referente exatamente à perícia. Eu só queria saber uma coisa, que na parte jurídica, tal, para a gente obter mais informações, é, é somente o Código de Processo Civil seria bom ou o Código Civil em si? Os dois Os seria dois. O bom. Código Civil, veja, o artigo 354 está no civil. Vários outros artigos que estabelecem formas de pagamento, e tudo mais também estão no Código Civil. Então, é importante alguma coisa do Código Civil e, Uhum, basicamente, do CPC, do Código de Processo Civil, a parte que trata da perícia, que são aqueles artigos 473 em diante, tá? uhum, Esses são minimamente principal que você tem que conhecer. Agora, tá uma bom. coisa, assim, uma dica que eu te dou é o seguinte: eu não posso, eu me policio muito para não deixar de fazer isso nunca, embora o meu tempo esteja muito restrito no meu dia a dia de trabalho. O que que é? Você pegar o processo quando você é nomeado, já que você tem tempo, que você começou de repente agora a atuar nessa área, e ler do começo ao fim, porque você está com tempo de ler. E não tentar fazer uma leitura dinâmica para extrair rápido aquilo que é de mais importante. Procure tentar ler, mesmo que sejam 500, 600, 1000 páginas, porque lá você já extrai várias dessas informações, né? Então, assim, isso aqui é a balela do advogado. Leia, verifique. Ele está citando esse artigo, artigo 95 do Código Civil. O que que ele quer dizer? É tal coisa. Ele está pedindo para aplicar esse artigo 354 do Código Civil. O que que isso quer dizer? Claro, ele vai trazer a argumentação dele, mas você não se furta de ler aquilo e já ir pesquisando as coisas. Então, isso é muito bom. E na qualidade de assistente, sempre que possível e que permitido por quem te contratar, peça para ele te mandar a petição dele, de advogado, depois de pronta, baseada no teu parecer. Até para você ver como ele tratou determinados temas. Eu tive muita sorte logo no começo da minha carreira, porque eu não fazia assistência, né? Eu fazia só perícia e negava fazer trabalhos para advogados. Daí, depois de um certo tempo, por motivos N, eu comecei a atuar também como assistente. E eu tive a sorte de eu perguntar e ter gente que me esclarecia. Não, Vânia, isso aqui não pode, pelo seguinte, por isso, aquilo. Não, Vânia, isso aqui por força do artigo tal, que quer dizer tal coisa. Então eu tive um aprendizado, eu levei muita sorte de terem paciência comigo. E assim, isso só acrescenta para nós, né? Então, essa leitura que eu faço aqui dos compêndios da OAB, dos congressos de direito bancário, se extrai bastante coisa também só da área, né? Direcionados. Eu acho interessante esse estudo.
É verdade. A parte de direito, embora não é nossa área, né? Cada um na sua, né? Médico é médico, engenheiro é engenheiro, mecânico é mecânico, né? Mas Sim, a isso. gente, como trabalha nessa área, eu estou bem no começo, né? Mas é bom a gente saber, porque com base nisso também auxilia o que a gente vai fazer, né? Claro. Dá um norte, né? Talvez, no que vamos fazer, né? Isso, isso. E olha, vou te dizer uma coisa, aqui já puxando a sardinha para o meu lado. Aliás, não é nenhuma sardinha, eu já chamaria de uma baleia, uma baleia inteira. Veja, tem muitos cursos na internet, alguns bons, outros ruins, né? E não é só questão de preço. Você pode também fazê-los. Fiz uma propaganda danada aqui do IBCAPA, né? Tem vários cursos lá e sim, são bons, inclusive para quem está começando. Tem outros na internet que eu andei pesquisando. E por que que eu fiz essa pesquisa? Não só porque eu gosto de assistir e gosto de estudar mesmo e me aprofundar, e sempre eu tiro alguma coisa de excelência para eu aplicar no meu trabalho e aplico mesmo quando vejo que faz todo sentido, mas também porque eu pesquisei bastante e vou lançar um curso, né? E vai ter o meu curso tanto de perícia na prática, que vai servir para várias áreas de perícia, do dia a dia pericial, como eu vou fazer também um de bancário. Então, Nossa, eu quero ser e vou avisado, vender hein? na internet, porque é o que há, é o Ah, nicho. avisa a gente. Aviso, aviso, sim. Não vou deixar de dar palestras no Corecon, não, não se preocupem. Nossa, Inclusive, porque. agora É, em junho, nós temos já aulas, né? sim. Tem o Lembrando, curso de pessoal, que perícia, junho temos as aulas. é verdade. Ah, Tem o curso de perícia do Corecon, tá? Para formação de peritos. Já começou, Mas Gabriela? Não. não, ainda não, Vânia. É depois dessa semana, aqui, mais no meio do ano, que iremos fazer esse curso aí. É um Inicia curso em mais março, completo, né? Uhum. inicia em maio agora, desculpa. Ah, Inicia em em maio. maio? Começa em maio? Já estamos Tá. quase com uma turma formada. hum, Então, Ah, beleza, porque a tá. minha aula é em junho, né? Os 6 e 8 de Sim, a junho tua eu já aula, vou dar sim, minha aula ok. lá. Isso. Vânia, Aham. vou deixar minha sugestão Aham. para não só para você, mas para o conselho também. Esses cursos que estão oferecendo, são muito bons, certo? Mas são, que nem eu falei, pena que o tempo é curto, né? A gente não É. dá para, às vezes, ficar aqui debatendo e discutindo as coisas, né? Por causa do tempo. Mas eu gostaria de que fosse, que nem direito, perícia bancária e outras perícias, alguma coisa assim, fosse aberto, vamos supor, uma Uhum, pós-graduação, uma especialização, né? uhum. Nessas áreas. Que eu acho que daí a gente poderia pegar um pouquinho mais com detalhes essas coisas, né? E ajudaria bastante quem atua nesses É verdade. diversas perícias, né? Então eu Sim. acho porque eu procuro, mas é difícil. Eu já fiz alguns cursos do Ibicapa, tem um outro que eu estou pensando em fazer também, mas são assim, são pontuais, né? São algumas coisinhas superficiais que surgem, né? Aprofundamento não dá, não, é muito superficial. Então precisava de uma coisa mais focada. Vamos dizer, perícia bancária. Foca lá. Um curso sobre pós-graduação em perícia bancária. E assim, Aham. outras, né? É uma ideia que eu Sim, gostaria. rende quase uma pós, porque se você for dar um módulo super bem dado de cada aspecto da perícia bancária, você tem conteúdo, né? Você faz É. um de conta corrente, outro de empréstimo de financiamento de veículo, outro de leasing, outro de, com, sei Uhum. lá,
consórcio, inclua aí até isso, né, na parada. Aham. Sim, que também tem. Inclua financiamento direto com as construtoras, que está tendo demanda também, né? Sempre teve. Financiamento habitacional. Se Ah, você sim, abrir, vai então. um módulo para cada. Vem. Para cada É, um dessas perícias. é Daí Olha, você interessante. consegue abrir, inclusive, para elaboração de planilhas em laboratório, em sala de aula. Daí acho que compensa, sim. inclusive, fazer presencial. Ah, tem que ser presencial mesmo. Porque Senão a senão não coisa tem o não é acompanhamento dos produtiva. cálculos ali, Não, né? não, não. É verdade. É É, assim, a ideia é boa, eu vou levar ao Corecon, tá? De repente, poderíamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? Agora ninguém estava pensando nessa situação. Por outro lado, tem também, Silvio, curso de pós-graduação em perícia, tá? Não é tão detalhado como a Vânia estava sugerindo, mas tem vários módulos de Sim. perícia, né? Então, só que o Corecon não faz, né? Tem que ser uma instituição de ensino para poder propor esse curso de pós-graduação. Mas o positivo, não sei se ainda está fazendo, Vânia, você era coordenadora lá, não Não, o mais? positivo, depois que mudou para Cruzeiro do Sul, Aham, acredito eu, faz online lá, não parte mais daqui e não sim, tem mais a aula aqui no, pelo menos sobre a ah, minha batuta, não tem mais. não tem Eu dei mais. aula na FESP, tenho uma pós na Ah, FESP, também dei de 2 perícia? módulos lá e Aham, na FAI, que a gente vai então, dar aula agora, inclusive para graduação também aí nesses dias aí. ah, que Hum. bom. Então, ó, Silvio, enquanto não se monta um no Corecon, você tem essas opções aí também para se aprofundar um pouco mais na perícia. FESP, FAI, que você Isso, falou? Aham, é. FESP tem a pós de perícia, aham, eles aham, estão com a turma lá em andamento, inclusive, aham. e a FAI, desculpe, falei errado, a FAI a gente vai Uhum. dar aula na graduação, pasmem, Ah, tá? Já Que a como. graduação da FAI abriu a Uhum. disciplina de perícia Ah, econômico-financeira que para o curso de interessante. economia. Que aqui interessante. E aqui vai na ser uma UEL matéria, digamos assim, optativa, né? Aham, aham. Tanto é É que a aula é interessante. à tarde, aqui durante a na Uhum. UEL semana. teve matéria de perícia também no curso, que Ah, a então. professora Irene, Uhum. que ministrou essa aula, né? Eu tenho contato com ela, e eu assisti algumas aulas, né? De perícia com ela. Mas é sempre bom. Vai aqui, o que, que eu pretendo fazer em breve? É, eu estou de olho, olha só, hora que abrir vaga para, vamos supor, contabilidade, né? É, dos alunos que não. Sobrou vaga, e os alunos Aham. que têm diploma podem entrar. Eu estou de olho, só aguardando sair, eu vou fazer a contabilidade, né? Porque é Uhum, muito uhum. bom. Eu Sempre pretendo ainda agrega. Sempre quebrar. agrega. É. Nós Né? somos cursos parceiros. Irmãos, parceiros, é Sempre verdade. vai agregar. Eu agradeço aí, tá bom? Muito Tá, obrigado. joia? Imagina, Silvio. Boa Opa, sorte aí. opa, obrigado. É, Vânia, perguntaram aqui qual é a instituição de ensino citada que tem especialização em perícia? É na que você falou, é a? Que tem o que pós em perícia? Isso, A FESP, a FESP. Ok. Aham, tá. Fundação de Estudos Sociais. Uhum. Está Ó, em tem andamento mais. essa pós lá. Então tá. O Agacir levantou a mão, por favor, pode falar, Agacir. Boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Boa Parabéns aí pela noite. aula. Já fui seu Obrigada. aluno na segunda turma de perícia aí do Corecon. Oh, que bom. No começo, você me ajudou muito, você e o Tiago. Hoje tem um colega aí que é o colega seu aí, o Lucas, que me ajuda muito também. Ah, E, sim. é, e só para esclarecer, eu fiz pós-graduação na Santa Cruz, mas isso foi em 2015. Também foi muito, muito boa a pós de lá, tá? Com excelentes professores. E até estava vendo com o Lucas, tem uma pós a FAI,
inclusive, ele me passou o link que é para perícia. Ah, sim, tem Tem, sim. A Sônia Time né, dá aula lá, o Aderbal isso, o Miller. Uhum. Cláudio também, Carneiro, né? Aham. Então, que é da auditoria, ele é muito bom em auditoria, tudo, né? Sim, Então, só sim, para ajudar aí, né, nessa questão sim. e dizer que a principal aula mesmo que a gente tem é no dia a dia, né? No, nisso que você tem aí atrás, aí, que é uma estante, isso é fundamental, né? Porque cada Sim, caso é um caso, né? Então, por mais que sim. você tenha uma aula, essa aula, queira ou não queira, ela vai se direcionar no jurídico ali. Foi isso que você me passou hoje para nós, né? E agora o dia a dia, as questões, os cálculos, cada é diferente, um é diferente do outro, né? Então você tem que Exatamente. se especializar mesmo e cada dia é uma situação muito diferente, né? Eu mesmo já É, peguei algumas contas correntes aí que totalmente diferente uma da outra, né? No caso aí até o pessoal estava comentando a questão do taxa média, e tal, né? Peguei casos de que o juiz disse, ó, pega a menor taxa que você tem ali no Bacen e coloque lá e mande ver, né? meu Deus, que sorte, Dô. É, então cada caso é um caso aí, né? Então, mas É só verdade. para agregar aí, dizer dos cursos, fiz alguns cursos também no Corecon aí, e a gente não pode desistir, né? Apesar de que a situação está complicada, hoje nós temos concorrentes, entre aspas, né? Os contadores aí, mas a gente tem demanda para a gente também, né? Sim, e muita É Obrigado gente verdade. no aí, uma boa cadastro, noite. né? Muita É, gente no cadastro. Meu Deus, isso. E até como hoje eu tem tenho uma perito. apostila sua aí que ajuda muito, né? Lá que no curso você deu, principalmente nessa parte de como fazer um laudo, tudo, né? Isso ajuda muita gente também. Muito obrigado aí. Obrigada, Gacir. Boa sorte aí para Obrigado. você também. Obrigado. Ok. Silvio está com a mão levantada, vai querer falar mais alguma coisa? Acho que não. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Olha, Vânia, os agradecimentos e os elogios são grandes aqui No no chat? chat. Está todo mundo muito contente com a apresentação. Ah, que Se, bom. se não tiver mais ninguém, acho que terminou. Vânia, você quer falar mais alguma coisa antes de Não, quero só encerrar? desejar a todos muita sorte, que não percam o ânimo de se empenhar. Como a Gacir falou, realmente, no nosso dia a dia a gente encontra diversos desafios, né? Porque você se prepara de uma maneira, se prepara bem, e daí os desafios vão aparecendo, né? Mas é É justamente, a verdade. vida é feita de desafios, né? A gente tem Sim. que correr atrás Uhum, mesmo. E uhum. também é, procurar sempre estudar, sempre se aprimorar, que é o que eu faço. Então, se eu puder dar um conselho, o conselho é esse, né? E não desistir, né? Analisar, porque se a gente for paralisar com a primeira coisa que sai um pouco da nossa referência de instrução, a gente não faz ciência, né? E ciência É é verdade. justamente isso, é uma descoberta. A gente não pode Uhum, uhum, não ter a base científica, a base técnica. Isso a uhum, gente tem que estar uhum. bem preparado. Mas Ah, com a sim. base técnica, desafios são vistos como enfrentamentos, né? A gente tem mesmo que correr atrás, né? E vai dar certo sim. Ok, obrigada. Deixa eu só dar um recado. É assim, essa aula está sendo gravada e vai ser colocada no YouTube. Não é a semana que vem, né, Amarildo? Você que está mais por dentro da gravação. Porque tem gente Correto. perguntando sobre o material da aula, se a aula é gravada ou não. Você poderia dizer alguma Ah, coisa? as aulas serão disponibilizadas na próxima semana no YouTube do Conselho. A partir de segunda-feira já estarão todas disponíveis lá. Ok, obrigada. Bom, Eles estão perguntando do material, não tem problema, eu mando esse material aí também, tá?
Tá Daí o certo. o material nós disponibilizamos por e-mail, daí então, Ah, Isso. beleza. Aham, simples daí. Eu mando para tá, vocês e vocês disponibilizam esse material de apoio aí. Ok. tá certo. Obrigada. Bom, chegamos então ao fim dessa live sobre perícias bancárias. Eu quero deixar o meu profundo agradecimento a todos os que acompanharam esse debate, que foi muito enriquecedor, tá? A Vânia sempre traz alguma coisa diferente que agrega, enfim, eu já escutei muita coisa, muito a Vânia, mas sempre traz uma coisa nova. Então, muito obrigada, é um prazer, e foi um prazer mediar também hoje essa palestra. Então, o meu agradecimento especial para a Vânia, que mais uma vez compartilhou todo o seu conhecimento técnico, a sua experiência, esclarecendo todas as dúvidas que se apresentaram. Eu penso que essa contribuição foi fundamental para a gente entender alguns desafios que podem aparecer e vão aparecer pela frente. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada a todos os participantes e esperamos vocês amanhã também, no quarto dia dessa segunda jornada de perícia econômica financeira. A todos, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite a Obrigado, todos. Maria Gabriela. Obrigada.